A sua maior fraqueza não é o que você faz sob pressão, é o que você diz. As palavras que escapam da sua boca em momentos de crise são janelas diretas para o seu sistema operacional interno. Elas revelam se você está no comando ou se é um escravo das circunstâncias. A maioria dos homens não percebe isso. Eles acham que as palavras são apenas palavras. Mas a elite, o 1% que opera em um nível superior de clareza e poder, sabe a verdade. Eles sabem que existem certas frases que são como vírus mentais, códigos de falha que, uma vez pronunciados, iniciam uma cascata de fraqueza, dúvida e perda de controle. Neste vídeo, vamos revelar as 3 frases que homens mentalmente fortes nunca dizem sob pressão. E não vamos apenas listá-las. Vamos dissecar a psicologia por trás de cada uma e te entregar o antídoto, o código da força que você deve instalar em sua mente. Antes de começarmos, um desafio. Pense na última vez que a pressão quase te quebrou. O que você disse a si mesmo ou aos outros? Escreva nos comentários. Quero ver quem já está, instintivamente, no caminho certo. Vivemos em uma era de pressão constante. É a pressão para performar no trabalho, a pressão financeira, a pressão social para projetar sucesso, a pressão nos relacionamentos. O mundo moderno é uma panela de pressão, e a maioria dos homens não foi treinada para lidar com o calor. Eles reagem, explodem ou implodem. Suas respostas são programadas pela sociedade, pela mídia, por uma cultura que valoriza a reação emocional em vez da ação deliberada. É aqui que o estoicismo moderno entra. Não como uma filosofia antiga para ser lida em livros, mas como uma tecnologia de ponta para a mente. O estoicismo é o software da resiliência. E o primeiro passo para instalar esse software é desinstalar os programas defeituosos que já rodam em sua cabeça. Esses programas se manifestam através da sua linguagem. As 3 frases que vamos analisar hoje são os bugs mais perigosos nesse sistema. Elas parecem inofensivas. Às vezes, soam até como desabafos justificados. Mas, para o homem treinado, elas são alarmes, sinais de que o controle foi perdido e a fraqueza está assumindo o comando. Entender isso é o primeiro passo para sair da média e se juntar ao grupo de homens que não são controlados pelo caos, mas que usam o caos a seu favor. A primeira frase que um homem forte baniu de seu vocabulário é: "Isso não é justo." Pense nisso. O que essa frase realmente significa? É um lamento. É o choro de uma criança que esperava que o mundo se curvasse às suas expectativas e ficou desapontada. Quando um homem diz, "Isso não é justo", diante de uma demissão, uma traição ou um negócio que deu errado, ele está, essencialmente, dizendo, "A realidade deveria ser diferente porque eu quero que seja." Essa é a mentalidade da vítima. É uma mentalidade que entrega todo o poder ao mundo exterior. O homem que se preocupa com a justiça do universo está esperando que uma força externa venha e equilibre a balança para ele. Ele está passivamente esperando por um resgate. O homem forte, o estoico moderno, entende uma verdade fundamental. O universo é indiferente. Ele não opera com base em conceitos humanos de justiça ou injustiça. Ele simplesmente é. O vento não se importa com os seus planos. A doença não se importa com a sua bondade. O mercado financeiro não se importa com o seu esforço. O código de falha por trás da frase, "Isso não é justo." Psicologicamente, essa frase é uma tentativa de negar a realidade. É uma recusa em aceitar as cartas que lhe foram dadas. Em vez de olhar para a situação como ela é, um conjunto de fatos e circunstâncias, o homem fraco a enxerga através de um filtro de como ela deveria ser. Esse desalinhamento entre a expectativa e a realidade é a fonte de todo o sofrimento e paralisia. A energia que ele gasta se lamentando sobre a injustiça da situação é a mesma energia que poderia ser usada para encontrar uma solução.
É um desperdício catastrófico de recursos mentais e emocionais. O homem forte não gasta um segundo sequer debatendo com a realidade. Ele a aceita. A aceitação não é resignação. A aceitação é o ponto de partida para a ação. É dizer: ok, a situação é esta. O jogo é este. As regras são estas. Agora, como eu venço? Essa mudança de perspectiva é a diferença entre um peão e um jogador de xadrez. O antídoto: a mudança de linguagem que gera poder. O homem mentalmente forte substitui "isso não é justo" por uma pergunta: o que posso fazer com isso? Observe a sutileza e o poder dessa troca. A primeira frase é uma declaração de impotência. A segunda é uma declaração de agência. A primeira foca no passado e naquilo que não pode ser mudado. A segunda foca no presente e no futuro, naquilo que está sob seu controle. Imagine um marinheiro em uma tempestade. O marinheiro medíocre grita para o céu: não é justo, eu tinha planos, o tempo deveria estar bom. O marinheiro de elite não diz nada. Ele observa o vento, mede as ondas e ajusta as velas. Ele não luta contra a tempestade, ele a usa. Ele dança com a realidade. Para ele, a tempestade não é uma injustiça, é apenas uma condição de navegação. Esse é o treinamento. Ver cada evento adverso não como um ataque pessoal do universo, mas como um novo conjunto de parâmetros para os quais você deve se adaptar e, eventualmente, dominar. Exemplos práticos de como aplicar esse princípio. No trabalho, um colega leva o crédito por sua ideia. O homem comum reclama com os outros: isso não é justo, eu fiz todo o trabalho. O homem forte documenta sua contribuição, agenda uma reunião com seu superior e apresenta os fatos de forma calma e objetiva. Se nada mudar, ele usa a informação sobre o caráter do colega e a cultura da empresa para planejar seu próximo movimento, seja para se proteger ou para encontrar um ambiente melhor. Ele não se afoga na emoção da injustiça, ele navega na realidade da política do escritório. Em um relacionamento, a outra pessoa termina de forma abrupta. A reação padrão é: depois de tudo que eu fiz por você, isso não é justo. A reação do homem forte é a dor. Sim, ele não é um robô, mas sua linguagem interna é diferente. Esta é a decisão dela. Está fora do meu controle. O que está no meu controle é como eu lido com essa dor, como eu me reconstruo e o que eu aprendo com isso para o futuro. Ele transforma a dor em matéria-prima para o crescimento. A reprogramação mental através da disciplina verbal. Eliminar a frase "isso não é justo" do seu vocabulário é mais do que um simples truque de linguagem. É um exercício diário de reprogramação mental. Toda vez que você se pegar pensando ou querendo dizer isso, pare, respire fundo e force-se a fazer a pergunta: o que está sob meu controle aqui? Qual é a minha próxima ação produtiva? No início, vai parecer artificial. Sua mente, viciada no drama da injustiça, vai resistir. Mas com o tempo, esse novo caminho neural se tornará mais forte. Você começará a ver o mundo não como um campo de batalha entre o justo e o injusto, mas como um grande sistema dinâmico. Um sistema que não é bom nem mau, mas que está cheio de oportunidades para quem tem a clareza de enxergá-las e a disciplina para agir sobre elas. Você deixa de ser um juiz da realidade e se torna um arquiteto do seu destino dentro dela. A segunda frase que homens de elite nunca dizem sob pressão é: eu não tenho escolha. Esta é talvez a maior mentira que contamos a nós mesmos. É a declaração definitiva de rendição. Quando um homem diz "eu não tenho escolha", ele está voluntariamente entregando as chaves da sua própria vida. Ele está se declarando um objeto, uma folha ao vento, em vez de um agente, a força que move as coisas. Ele constrói uma prisão mental e se tranca por dentro, convencendo a si mesmo de que não há outras portas.
O estoico, desde Sêneca até Marco Aurélio, compreendeu a verdade mais libertadora que existe. Sempre existe uma escolha. Mesmo nas situações mais extremas, quando todas as opções externas são removidas, resta a escolha final. A escolha de como você percebe a situação. A escolha da sua atitude. A escolha de quem você será diante da adversidade. Essa liberdade interna não pode ser tirada por ninguém, nem por nenhuma circunstância. É o seu reduto final de poder. O código de falha, a confusão entre opções e escolha. A mente fraca confunde a ausência de boas opções com a ausência de escolha. Ela olha para um cenário e diz: a opção A é ruim e a opção B é terrível, portanto, não tenho escolha. Isso é um erro lógico e uma armadilha psicológica. A realidade é: você tem a escolha entre a opção A e a opção B. Pode não gostar das opções, mas a escolha ainda é sua. Um homem forte entende essa distinção crucial. Ele encara as opções ruins, não com desespero, mas com clareza analítica. Ele avalia: qual dessas opções difíceis me alinha melhor com meus valores? Qual delas, mesmo sendo dolorosa, me posiciona melhor para o futuro? Qual é o mal menor? Fazer essa escolha, por mais difícil que seja, é um ato de poder. Dizer "eu não tenho escolha" é um ato de covardia. É a tentativa de evitar a responsabilidade pela decisão. É querer que a decisão seja tomada por você, para que você possa culpar as circunstâncias se o resultado for ruim. O antídoto, a linguagem da agência e da propriedade. Em vez de "eu não tenho escolha", o homem forte usa a linguagem da propriedade. Ele diz: "eu escolho" ou "eu decidi". Compare a energia dessas frases. "Eu não tenho escolha a não ser ficar neste emprego que odeio" versus "neste momento, com as informações e recursos que tenho, eu escolho ficar neste emprego enquanto construo o meu plano de saída". A primeira é a frase de um prisioneiro. A segunda é a frase de um estrategista. A situação externa é a mesma. A diferença é a postura interna. A primeira gera ressentimento e estagnação. A segunda gera propósito e ação. Ao usar a palavra "eu escolho", você está lembrando a si mesmo que está no comando. Mesmo que seja a escolha de suportar uma dificuldade temporariamente por um bem maior, essa escolha é sua. Isso transforma um fardo em um sacrifício deliberado, uma tarefa sem sentido em uma etapa de uma estratégia maior. A narrativa muda completamente, e com ela, sua experiência emocional da situação. Aplicando no mundo real, do trabalho às finanças. Imagine que sua empresa está passando por demissões e sua carga de trabalho dobrou. A mentalidade fraca diz: "eu não tenho escolha. Preciso fazer todo esse trabalho extra, ou serei demitido". A mentalidade forte diz: "eu escolho assumir essa carga de trabalho extra temporariamente para manter minha segurança financeira, enquanto atualizo meu currículo e exploro outras oportunidades no mercado". Esta é uma decisão estratégica, não uma sentença. Nas finanças, talvez você enfrente uma dívida esmagadora. A voz da fraqueza sussurra: "eu não tenho escolha a não ser cortar tudo que me dá prazer". A voz da força declara: "eu escolho adotar um plano de austeridade radical por 12 meses para eliminar essa dívida e reconquistar minha liberdade financeira. Cada sacrifício é um passo deliberado em direção ao meu objetivo". Percebe a diferença? É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e usar a correnteza para chegar onde você quer. A escolha final é sempre sua. O filósofo Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração, escreveu que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Se um homem, em meio ao horror indescritível, pôde encontrar o poder da escolha, que desculpa temos nós, em nossas vidas confortáveis, para nos declararmos impotentes?
Dizer "eu não tenho escolha" é um insulto ao potencial humano. É um desrespeito à sua própria agência. A partir de hoje, elimine essa frase. Substitua-a pela afirmação radical de sua própria soberania. Mesmo quando as opções forem péssimas, olhe-as nos olhos e diga: a decisão é minha. Nesse ato, você encontrará uma força que não sabia que possuía. Você deixará de ser um efeito e se tornará uma causa. A terceira e última frase que revela fraqueza sob pressão é: eu não aguento mais. Esta é a frase da exaustão emocional. É o som de um disjuntor mental prestes a queimar. Enquanto as duas primeiras frases lidam com a percepção da realidade e da agência, esta lida com a percepção da própria capacidade de resistência. E assim como as outras, ela é uma armadilha perigosa. Quando um homem declara, "eu não aguento mais", ele está focando na sensação de sobrecarga, e não no problema real. Ele está se identificando com o sentimento de fraqueza, em vez de se identificar com sua capacidade de resolver. O perigo dessa frase é que ela é uma profecia autorrealizável. O ato de verbalizar o seu limite dessa forma o torna real. Você está, essencialmente, dando a si mesmo permissão para desistir. Você está sinalizando para sua mente e seu corpo que o colapso é iminente e aceitável. O homem forte pode sentir a exaustão, pode sentir o peso esmagador, mas ele se recusa a dar a essa sensação a palavra final. O código de falha: focar no fardo em vez do próximo passo. Psicologicamente, a frase "eu não aguento mais" surge quando olhamos para a montanha inteira que temos que escalar, em vez de focar no próximo passo à nossa frente. É o empreendedor olhando para os 5 anos de trabalho duro que o separam do sucesso. É o estudante olhando para todos os livros que precisa ler antes da prova final. É o homem lidando com uma crise familiar que parece não ter fim. A magnitude do desafio se torna tão avassaladora que a mente simplesmente desliga. Essa perspectiva é um erro estratégico. Ninguém escala uma montanha em um único salto. Você a escala um passo de cada vez. O homem forte, mesmo sentindo o peso da montanha inteira em seus ombros, tem a disciplina mental para trazer seu foco de volta para a única coisa que importa: a próxima ação. Ele não se pergunta: como vou aguentar mais 5 anos disso? Ele se pergunta: o que eu posso fazer nos próximos 60 minutos que me moverá 1 milímetro para frente? O antídoto: a linguagem da ação incremental. O antídoto para "eu não aguento mais" é a pergunta: qual é o próximo passo? Simples assim. Essa pergunta é a ferramenta mais poderosa para combater a paralisia da sobrecarga. Ela tira você do modo de vítima emocional e o coloca no modo de solucionador de problemas. Ela fragmenta um desafio intransponível em uma série de tarefas gerenciáveis. A beleza dessa abordagem é que a ação gera momentum. O simples ato de dar um pequeno passo, por menor que seja, cria uma pequena vitória. Essa vitória gera um pouco de dopamina. Essa dopamina gera um pouco mais de energia e motivação para dar o próximo passo. Em vez de uma espiral descendente de desespero, "eu não aguento mais", você cria uma espiral ascendente de progresso e eficácia. O foco muda do tamanho do seu fardo para o tamanho da sua capacidade de agir. Exemplos de fragmentação do problema. Se você está sobrecarregado no trabalho, em vez de pensar, "eu não aguento mais essa quantidade de projetos", pergunte-se: qual é a única tarefa que, se eu completar agora, trará o maior alívio ou progresso? E então, faça apenas essa tarefa. Ignore todo o resto. Depois de concluída, pergunte-se novamente: qual é o próximo passo? Se você está passando por uma crise financeira e a dívida parece uma montanha, em vez de se desesperar com o valor total, pergunte-se: qual é a próxima ação? É ligar para um credor? É vender um item que não uso mais? É cancelar uma assinatura? Escolha uma ação, execute-a
e depois passe para a próxima. Você não elimina uma dívida de R$ 50.000 em um dia. Você a elimina em pequenas ações consistentes ao longo do tempo. A disciplina está em focar apenas na ação presente. Resistência não é sobre ser invulnerável, é sobre continuar. O estoicismo não ensina a não sentir dor ou exaustão. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre suas próprias lutas, doenças e o peso de governar um império. A força não está na ausência de sofrimento, mas na recusa em se render a ele. É a diferença entre sentir o cansaço e se definir pelo cansaço. O homem forte sente o cansaço e diz: ok, estou cansado. E agora? Qual é o próximo passo? Ele reconhece a sensação, mas não a deixa ditar suas ações. Essa é a verdadeira resistência. Não é uma armadura impenetrável. É a capacidade de se levantar mais uma vez, depois de ter sido derrubado. E a linguagem que você usa internamente é o que determina se você vai se levantar ou ficar no chão. Eu não aguento mais. É a linguagem de quem fica no chão. Qual é o próximo passo? É a linguagem de quem sempre se levanta. O poder do ainda. Uma pequena adição, uma grande mudança. Uma técnica simples para começar a reprogramar essa mentalidade é adicionar a palavra ainda ao final da frase. Tente dizer: eu não aguento mais isso, ainda. Essa pequena palavra abre a possibilidade de que sua capacidade atual não é seu estado final. Ela implica que a resiliência é um músculo que pode ser treinado e fortalecido. Implica que, embora hoje seja difícil, amanhã você pode ser mais forte. É uma ponte entre a sensação de limite e a possibilidade de crescimento. No entanto, o objetivo final é substituir completamente essa estrutura de pensamento pela pergunta orientada para a ação. Qual é o próximo passo? Construindo uma mente que não quebra. Ao eliminar essas 3 frases, isso não é justo, eu não tenho escolha e eu não aguento mais, você está fazendo mais do que apenas mudar seu vocabulário. Você está realizando uma cirurgia em sua própria psicologia. Você está removendo os códigos de vítima, impotência e fragilidade. E no lugar deles, você está instalando os códigos de agência, responsabilidade e resiliência. Você está parando de falar como um efeito e começando a falar como uma causa. Essa é a base de uma mente que não se quebra sob pressão. Uma mente que vê a pressão não como uma ameaça, mas como uma ferramenta para forjar um caráter ainda mais forte. A interconexão da fraqueza verbal. Observe como essas 3 frases se alimentam. A crença de que a vida é injusta, isso não é justo, leva à sensação de que você não tem poder para mudar as coisas. Eu não tenho escolha. E essa sensação de impotência, quando confrontada com desafios contínuos, inevitavelmente leva ao colapso emocional. Eu não aguento mais. É um ciclo vicioso de fraqueza. Um leva ao outro. Mas a boa notícia é que o ciclo virtuoso também existe. Ao aceitar a realidade como ela é, você se força a encontrar suas escolhas. Ao focar em suas escolhas, você age. E ao agir, passo a passo, você descobre que aguenta muito mais do que imaginava. O silêncio como arma estratégica. Muitas vezes, a resposta mais forte sob pressão não é uma frase alternativa, mas o silêncio. O silêncio para observar. O silêncio para pensar. O silêncio para não dar ao pânico uma voz. Em um mundo onde todos sentem a necessidade de verbalizar cada desconforto, a capacidade de ficar quieto, de processar internamente antes de reagir, é um superpoder. O homem que não reclama, que não se declara vítima, que não anuncia seu ponto de ruptura, é um homem imprevisível. Sua calma projeta uma aura de controle e força que desestabiliza adversários e inspira aliados. Antes de substituir as frases fracas por frases fortes, pratique o poder de não dizer nada. Nesse espaço, a clareza e a estratégia florescem. Você é o programador da sua mente. Lembre-se sempre,
Sua mente é como um computador, e as palavras que você usa são a linguagem de programação. Se você continuar inserindo códigos de falha como injusto, sem escolha e não aguento mais, o sistema operacional vai continuar travando sob pressão. O trabalho que estamos fazendo aqui é o de um programador de elite. Estamos depurando o código, removendo os bugs e reescrevendo as funções principais para otimizar o desempenho. É um trabalho meticuloso, requer atenção e disciplina diária. Mas o resultado é um sistema que opera com velocidade, eficiência e estabilidade, não importa o quão pesado seja o processamento exigido. Você não é o hardware. Você é o programador. Assuma o controle do código. Chegamos ao final da nossa análise. E a verdade que emerge é clara. Sua força sob pressão não é determinada pela situação, mas pela estrutura da sua mente. E essa estrutura é revelada, reforçada e reprogramada pelas palavras que você escolhe usar. Isso não é justo, é o código da vítima. Eu não tenho escolha, é o código do prisioneiro. Eu não aguento mais, é o código do desistente. Juntos, eles formam a trindade da fraqueza mental que mantém a maioria dos homens acorrentada à mediocridade e ao sofrimento. Mas o seu principal insight de hoje deve ser este: você tem o poder de reescrever o código. Substitua a reclamação pela estratégia. Substitua a impotência pela agência. Substitua a sobrecarga pela ação incremental. Esta é a essência do estoicismo prático. Não é sobre não sentir, é sobre escolher o que fazer com o que você sente. É sobre ser o mestre do seu mundo interior, independentemente do caos do mundo exterior. Você que assistiu até aqui não é como os outros. Você busca o controle que 99% das pessoas nem sabem que existe. Você tem a capacidade de aplicar esse conhecimento. Essa é a sua força. Honre-a. Se este código ressoou em você, se você sentiu a verdade nestas palavras, então junte-se a este círculo. Inscreva-se. Ative as notificações para não perder nossos próximos treinamentos. E compartilhe este vídeo com um homem que você respeita e que precisa ouvir esta mensagem. Agora, para selar seu compromisso com essa nova programação mental, responda nos comentários. Qual dessas 3 frases você vai eliminar da sua vida a partir de hoje? Assuma um compromisso público. A jornada para uma força inabalável começa com uma decisão.